Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, último dia de exercício dos 12 dias preliminares. Então, amanhã, com a graça de Deus, a gente vai dar início aos exercícios da primeira semana. Nesse último dia, quero responder uma pergunta que me foi feita e talvez seja dúvida de muitas pessoas. Qual o critério para se consagrar a Nossa Senhora? Primeiro, tem que ler todo o livro, entender o livro, estar com disposição de entregar tudo nas mãos da Virgem Santíssima. A disposição é: eu aceito ser escravo da Virgem Soberana. Eu não quero ser escravo do diabo e quero ser escravo de Nossa Senhora para ser um perfeito escravo de Jesus Salvador. Esse é o critério. Só que tem determinadas situações. Pode se perguntar: vivo em situação X, em situação de pecado X. Eu posso me consagrar a Nossa Senhora nessa situação? Eu, particularmente, não me dou o direito de falar que pessoa A, pessoa B pode ou não se consagrar a Nossa Senhora. Eu não me dou esse direito. Porém, eu faço aqui algumas explicações e cada um tire as conclusões corretas que tem que ser tiradas. Primeiro ponto. Existem alguns casos de pessoas que vivem em situação irregular, vivem numa situação de pecado, é verdade. Porém, existe um firme propósito de resolver essa situação o quanto antes. Já está se trabalhando para achar uma solução para esse problema. E quereria resolver esse problema até antes da consagração a Nossa Senhora. Caso não consiga resolver essa situação antes da consagração, vou continuar trabalhando para resolver esse caso. É uma situação. Existe uma boa vontade. Já existe um trabalho de mudar de vida. Já existe um trabalho para sair das garras de Satanás. Isso é um ponto positivo. O segundo ponto. Eu vivo em situação X. Quero me consagrar a Nossa Senhora, mas eu não quero resolver essa situação. Já é uma outra questão. Então, de um lado eu tenho aquele grupo que vive numa situação de pecado, mas que quer, com a graça de Deus, sair dessa situação e está trabalhando para isso. E se tem o outro lado que vive numa situação de pecado, mas não quer sair dessa situação de pecado. São duas situações. Ora, se eu quero me entregar a Nossa Senhora, se eu quero deixar o espírito do mundo, eu tenho que deixar na sua totalidade, não parcialmente deixar as coisas do mundo. Então, é preciso fazer essa consideração. Se por acaso eu estou apegado a um pecado, mas eu vou trabalhar para fugir desse apego, eu vou trabalhar para não me deixar levar mais por essa situação. É um caso. Eu vivo numa situação de pecado, eu estou apegado a determinado pecado, mas eu não quero sair desse. Eu vou sair de 99 dos meus erros, mas de um eu não quero sair. Então, por causa desse um pecado, que eu faço questão de permanecer nele, é ele que vai atrapalhar a eficácia da consagração. Então, de novo, eu não vou determinar quem pode ou quem não pode se consagrar a Nossa Senhora, mas é preciso que cada um tenha sinceridade, tenha respeito por esse ato e não tente enganar a Deus e nem enganar a Virgem Santíssima. É preciso fazer um exame de consciência sincero diante de Deus, pedir ajuda, pedir forças para sair de toda situação que ofende ao nosso Senhor e começar uma vida nova com nosso Senhor Jesus Cristo e a Virgem Santíssima. A renovação das promessas batismais é muito claro, e aqui eu pego o que está no missal, que é muito interessante. A renovação diz o seguinte: isso que a gente faz no Sábado Santo, isso que a gente fez no dia do nosso batismo, a gente fez no nosso crisma. Renunciais a Satanás? Sim, renuncio.
Veja, se eu estou falando que eu renuncio a Satanás, é renunciar para valer. É cortar todo tipo de relação com ele. Né? Você renunciar a Satanás? Mais ou menos. De dia eu renuncio a Satanás, à noite eu me entrego para ele. Faz sentido isso aqui? Não, não faz sentido. Não, eu renuncio apenas umas partes, outras não. Eu preciso ficar com isso aqui. Faz sentido? Não faz sentido. É renunciar para valer. E segue a pergunta. E todas as suas obras, olha a questão, e todas as suas obras, a gente responde, sim, renuncio. Todas as suas obras é todas as suas obras. De novo, eu não posso falar, eu renuncio a todas as suas obras, mas essa aqui, esse ponto aqui, que eu amo tanto, que eu gosto tanto, isso aqui eu não posso renunciar. Então, a minha consagração vai ter a eficácia que deveria ter? Por quê? Eu estou falando que renuncio a todas as suas obras, mas no fundo eu quero ficar com aquela obra. É esse ponto que nós temos que meditar. E segue. E a todas as suas seduções? Sim, renuncio a todas as suas seduções. Olha, a catequese nos ensina, a Santa Madre Igreja nos ensina. O diabo, ele não tem poder, ele nos seduz, mas quem toma a decisão de cair na sedução sou eu. Eu tenho toda a força de renunciar a Satanás está nas minhas mãos. Né? Satanás não pode fazer absolutamente nada para impedir a minha renúncia às suas obras. Ele não pode fazer isso, ele não tem poder para fazer isso. Quem disse o contrário está mentindo. Poderoso é Deus. E Deus quer a minha salvação. E Deus me dá todos os meios necessários, todas as graças necessárias para renunciar a Satanás, renunciar às suas obras e às suas seduções. E o diabo não pode fazer nada. O único que pode atrapalhar o plano divino sou eu. Eu que decido se fico com Satanás ou não. Se fico com suas obras ou não, com as suas seduções ou não. Então, veja que essa promessa, essa renovação é sincera. Eu renuncio por completo, não parcial. Então, como eu disse agora há pouco, eu quero me consagrar a Nossa Senhora, eu vou renunciar a muitas coisas, mas determinada coisa eu não renuncio. Não faz sentido nenhum eu fazer essa consagração ao meu entender. Outra tradução diz o seguinte, que eu acho bonita. Renunciais ao pecado para viverdes na liberdade dos filhos de Deus. Olha que forte. Renunciais ao pecado para viverdes na liberdade dos filhos de Deus. Isso significa que, quando a gente não renuncia ao pecado, nós nos tornamos escravos do pecado. É o que está nas Sagradas Escrituras. Então, para viver na liberdade de filhos de Deus, eu preciso renunciar a Satanás, às suas obras e às suas seduções. Outra pergunta. Renunciais às seduções do mal para que o pecado não vos escravize? Renunciais à sedução do mal para que o pecado não vos escravize? É o mais do mesmo. O pecado nos escraviza. E eu posso tirar essa corrente da escravidão do pecado simplesmente falando, eu renuncio para valer. E agora eu quero ser escravo de nosso Senhor Jesus Cristo. Renunciais a Satanás, que é o autor do mal e pai da mentira? Em uma das meditações a gente falou sobre isso. O diabo é o pai da mentira porque ele sempre nos apresenta o prazer, ele sempre nos apresenta o pecado como algo necessário. E na verdade, o que é necessário é Deus e nada mais. Então, esse ponto é importante
para a gente meditar nesse último dia de exercício, fazer esse questionamento. Eu quero mesmo renunciar ao pecado para valer? Ótimo. Eu quero estar apegado ao pecado? Não tem condições. Só para encerrar, vale a pena a explicação para a validade da confissão. Supondo que eu tenha cometido 100 pecados mortais, e eu vou me confessar porque eu me arrependi de 99 pecados. De um eu não me arrependi, e não quero me arrepender e quero continuar a fazer. Pois bem, por conta desse um pecado que eu não me arrependi, que eu não quero deixar de lado, eu quero continuar a fazer, os 99 pecados que eu supostamente me arrependi, não será perdoado. Então, é renunciar para valer por completo, ou ser radical, cortar pela raiz todo o mal e se colocar diante de Jesus e da Virgem Santíssima. Amanhã, com a graça de Deus, daremos início à primeira semana dos exercícios. Que Deus nos ajude, que Nossa Senhora das Dores arranque as cadeias de Satanás na nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.